Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica do Bitcoin. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar aquele like para você fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações que eu compartilho por aqui, tá? O canal está crescendo em um ritmo acelerado, convido você a fazer parte também. Bom, vamos para a nossa análise. Bitcoin está aqui aberto em um time frame diário. Agora sendo cotado a 29.196 dólares, né? O Bitcoin veio fazer uma agulhada aqui hoje com características liquidatórias, né? Ali na faixa dos 27.877 dólares, voltou a se projetar para dentro daquela figura de acumulação que ele está formando, tá vendo? Formando aqui uma figura de acumulação, meio que de lateralização. A gente consegue ver claramente no gráfico de linha. Se eu trouxer para um gráfico de 4 horas, a gente vai enxergar com mais clareza ainda, tá vendo? Ó, esse momento aqui de lateralidade que o Bitcoin vem passando aqui já desde ali praticamente do dia 12 de maio, né? Vou voltar aqui para o candlestick. E a análise que eu quero trazer para vocês hoje, ela tem como base o time frame semanal, tá? A gente se pergunta se o Bitcoin já está começando a formação de fundo, se o Bitcoin pode cair ainda mais, e eu quero trazer para vocês aqui alguns dados históricos. Apesar de o Bitcoin ser um ativo novo ainda e a gente não ter um histórico tão longo assim, eu quero mostrar para vocês quanto tempo o Bitcoin levou para a formação de um fundo, tendo como base o topo de ciclo em 2013 e também o topo de ciclo de 2017. Então eu já tenho aqui sinalizado aquele topo que foi formado em 2013, né? Foi ali em novembro de 2013, e aí nós tivemos aqui, ó, a gente consegue observar 58 semanas se passaram até a formação do fundo, que foi formado exatamente nesse ponto aqui, né? Daqui para cá ele deu uma lateralizada, ele começou a formar aquela figura de acumulação, né? Chegou a dar umas agulhadas aqui para baixo, mas aí ele entrou em um processo de recuperação aqui, entrou em um processo de alta sensível, e aí sim ele entrou naquela bull run acelerada que levou ele até o topo do ciclo de 2017, né? Aqui no ciclo de 2017 ele formou o topo lá em dezembro, né? E aí ele levou então 53 semanas em um processo de correção até a formação desse fundo que aconteceu aqui em dezembro de 2018. Foi, para quem já estava no mercado, se lembra que foi o ano inteiro de queda, né? Foi bem complicado esse ano aqui para o mercado de criptomoedas. E aí a gente tem então o ciclo atual, que é o ciclo que a gente tá vivendo, né, que teve toda essa alta aqui, né, após o halving que aconteceu em 2020, e agora a gente entrou, então, em um processo claríssimo de correção desse ciclo, né, e aí a gente se pergunta até onde que a gente pode chegar nessas quedas, e na minha leitura, pessoal, a gente pode sim enfrentar mais quedas no Bitcoin. É interessante que a gente já esteja pronto aí, preparado para uma eventual situação nesse sentido, porque nos fundos de processo corretivo que nós tivemos aqui no Bitcoin, nos fundos anteriores, o Bitcoin veio buscar aqui a média móvel de 200 semanas, tá vendo? Essa linha rosa que eu abri aqui no gráfico, ó. Então, o Bitcoin busca essa linha e ele se projeta até um pouquinho para baixo da linha ainda, né? Ele dá umas agulhadas aqui no semanal para baixo da linha, né? E aí ele volta a se projetar para cima, então, dessa média móvel de 200 semanas. O Bitcoin nunca chegou a fechar um candle inteiro com o corpo para baixo aqui com o corpo inteiro para baixo aqui da nossa média móvel de 200 semanas. Então, eu entendo que há sim uma grande possibilidade do Bitcoin voltar aqui a se projetar para baixo para buscar aqui essa média móvel de 200 semanas que hoje está aqui em 22 mil dólares, né? E aí a gente tem algumas confluências de fatores aqui que nos levam a acreditar que o Bitcoin de fato pode vir buscar essa região desse quadrante vermelho que eu desenhei aqui no gráfico, tá? Esse quadrante vermelho ele tem aqui a mínima em 16.500 dólares e a máxima do quadrante vermelho está ali em 23.141. Na minha leitura, na minha interpretação, esse aqui é um cenário que tem por base um contexto conservador ainda, não é o meu pior cenário, tá? Eu acredito que vai ser muito difícil para o Bitcoin retomar uma bull run sem antes visitar essa região desse quadrante vermelho aqui. E aí, se a gente projetar também aqui aquele período médio de 50 e poucas semanas
desde o topo até a formação do fundo, a gente vai ter ali, então, ó, vou até colocar aqui, pegar aquele topo dos 69 mil, e aí projetar aqui, tô projetando aqui algo em torno de 50 semanas, né? A gente vai ter aqui mais ou menos até ali outubro ainda de 2022 para a gente ver a formação desse fundo acontecendo, né? E, bom, a gente tem aqui, falei de confluência de fatores, a gente tem aqui, ó, o topo de 2017, né? O topo de 2017 formado aqui, ó, dentro desse nível, tá vendo, ó? Dentro desse nível aqui. Se a gente traçar um Fibonacci aqui também, ó, traçar aqui uma retração de Fibonacci pegando aqui desse fundo formado lá na crise, no crash da pandemia, ó, a gente vai ver que a gente também tem aqui uma confluência onde a gente tem, então, média móvel de 20 períodos, média móvel de 200 períodos do semanal, topo de 2017 e a região entre o 38 e o 50 de Fibonacci aqui, ó, nesse range, então, entre 16 e 22 mil dólares. Dentro desses níveis é onde eu acredito que a gente pode estar, de fato, vendo o Bitcoin indo lá formar o seu fundo nesse processo corretivo desse ciclo de alta que a gente teve aqui, ocasionado pelo último halving. Eu tô aqui também desenhando um quadrante amarelo, né, que representa aqui na minha análise um período onde eu acredito que o Bitcoin pode passar por uma fase de acumulação, né, ele corrige até o quadrante vermelho, depois na fase amarela aqui ele já começa um período de acumulação, e aí a gente tem aqui um período de um ano, né, que é representado por essa linha amarela aqui, ó, um ano que nos leva até o próximo halving de 2024. E geralmente, se a gente olhar o histórico do Bitcoin, quando o Bitcoin está a um ano do próximo halving, é quando ele começa, de fato, o seu processo de recuperação, né, com um processo de alta sensível aqui, né, que nos conduz aí a uma nova bull run. Então, se tivesse assim que projetar um cenário, eu entendo que o Bitcoin poderia, de repente, realizar um movimento mais ou menos assim, né? Ó, ele realizar, de repente, aqui um rally de alívio para depois se projetar para baixo de novo, para visitar aqui o nosso quadrante vermelho. Com isso, ele iria buscar aqui o nível do topo histórico de 2017, a média móvel de 200 semanas no semanal. E aí, entendo que aqui ele poderia, de repente, começar um processo de acumulação dentro desse nível aqui, para aí sim, já algo próximo de um ano do próximo halving, ele já entrar naquele processo de alta sensível, e aí sim ele entrar naquele processo de bull run e levar a gente lá a patamares bem mais altos aí em termos de cotação. Para próxima bull run, eu acredito que o Bitcoin pode atingir algo em torno aqui de 120 mil dólares, é o que eu estou projetando, tá? Com isso, para projetar isso, eu tenho como base aqui a capitalização do Bitcoin, né, ó. Esse gráfico aqui que eu acabei de abrir, ele mostra pra gente a capitalização, tá vendo? Eu acredito que nessa próxima bull run aí a gente pode chegar ali algo em torno de 2 trilhões de dólares, né? Nessa bull run de 2020 a gente viu o Bitcoin atingir ali a capitalização de quanto foi? 1,3 trilhões de dólares. Eu acredito que na próxima bull run a gente ultrapasse ali um pouquinho da faixa dos 2 trilhões, então a gente teria aqui, ó, uma valorização, vamos só ver aqui, ó, da cotação atual até os 2 trilhões ali, a gente teria uma valorização de 262, vou colocar aqui 300%, mais 300%, tendo como base aqui a cotação atual, e aí a gente volta lá para o gráfico de preço. A gente volta lá para o gráfico do preço, e aí se a gente projetar então esses 300%, tendo como base aqui a cotação atual, ó, a gente vai ver que a gente vai ser levado lá para a faixa dos 120, deixa eu ver, 120 mil dólares, tá vendo? 120 mil dólares. Então acho que 120 mil dólares é bem razoável a gente projetar para essa próxima bull run. O fato é que eu acredito que a gente pode ainda levar um tempo para ver esse novo ciclo de alta acontecendo, muito em função de todo esse contexto de
possibilidade de recessão, né, que a gente tem aí na economia, essa possibilidade de recessão para a economia global, não é uma possibilidade pequena aí, que afetaria os mercados, principalmente no ano de 2023, né? Ontem eu estava assistindo uma entrevista de um professor de economia e mercado de capitais de uma universidade lá nos Estados Unidos e ele estava sinalizando todas essas preocupações que a gente vem tendo em relação a essa possibilidade de retração, né, de recessão, muito em função do volume de liquidez que foi extraída do mercado em um espaço de tempo curtíssimo nesse ano aqui, né? Foi assim, um recorde de redução de liquidez de mais de 60 anos. Então, se o Fed lá nos Estados Unidos não aliviar um pouco a elevação na curva de juros, a gente pode ver aí o dinheiro sendo simplesmente drenado dos mercados e, de fato, a gente mergulhando aí em uma recessão que pode durar algum tempo. E o Bitcoin é um ativo muito novo e a gente não viu ainda o comportamento do Bitcoin em um período de retração, né, em um período de recessão. Até porque o Bitcoin surgiu em função da última recessão que a gente viveu, que foi aquela de 2008, 2009, gerada pela crise do subprime, que aconteceu lá nos Estados Unidos e afetou o mundo todo. Então, esse aqui é um cenário que eu estou colocando, um cenário conservador e que considera essa possibilidade de recessão também, né? Então a gente vai ver ainda a curva de juros nos Estados Unidos sendo elevada aí ao longo do ano de 2022. Vamos ver se eles vão conseguir controlar a inflação sem proporcionar uma recessão. Particularmente, eu acho que isso vai ser bem difícil. Eu acho que para eles vão ter que escolher ou aceita a inflação sem fazer com que o mercado e a economia mergulhe numa recessão, ou aceitem a recessão e controlem a inflação. A escolha difícil que o Fed vai ter que fazer, e eu acredito que o Bitcoin, na sua jornada que vai levar ele ali até a faixa dos 100 mil dólares, entendo que seja bem improvável da gente ver isso acontecer sem que ele venha, então, visitar aqui essa faixa próxima dos 20 mil dólares, quem sabe um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas entendo que esse quadrante vermelho aqui possivelmente será visitado aí pelo Bitcoin. Não acredito tanto numa possibilidade aqui da gente ver o Bitcoin derretendo direto, assim, ó, fazendo um movimento que nos leve direto ali para dentro do quadrante vermelho, mais ou menos dessa forma. Acho que esse movimento de queda das últimas semanas já está bem esticado, a gente já está na 9ª semana de queda consecutiva, isso já é o recorde para o Bitcoin, então acredito que a gente pode ter algum alívio aí, né? O Bitcoin voltando a se projetar para cima, para depois, então, ele voltar a cair, se projetar para baixo e entrar naquele processo de acumulação que eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Beleza? Então, essa é o meu melhor entendimento aqui em relação a todo esse contexto que cerca o Bitcoin aqui para o dia de hoje. Lembrando que só os tolos não mudam de opinião e eu posso me dou a liberdade de mudar de opinião também a qualquer momento, tendo como base as mudanças que podem ocorrer aí no mercado nas próximas semanas, nos próximos meses e dias, enfim. Então, isso aqui não é uma análise engessada, a gente vai adaptando essa análise conforme o mercado que é vivo, ele vai se movimentando. Beleza? Então, estamos bem atualizados, volto a trazer a análise do Bitcoin aqui aí nos próximos dias. Se você curtiu, não esquece de deixar o like e de se inscrever para continuar acompanhando os conteúdos, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.